Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco do Sintesp nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o servidor público Volney Chucre. Olá, Volney, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Não medida como a do gente possível. Gostaria, mas na medida do possível, né? Mas meu boa tarde, meu boa noite, enfim, para quem vai assistir agora o programa, para quem vai assistir o programa gravado. De acordo com a sua disponibilidade de tempo, né? Lembrando que todos Floripa em Foco estão depositados no www.sintesp.org.br para você assistir de acordo com a sua disponibilidade, para você entrar lá, servidor, e atualizar o seu cadastro, registrar lá o seu número de WhatsApp para facilitar aí a comunicação entre você e o seu sindicato, que tem muita coisa boa a oferecer para você. Pode não estar muito bem a situação, mas pelo menos estamos no último programa de 2018, né? E esse ano, 2018, foi um dos melhores? Podia ser melhor? Como é que fica o balanço de 2018, Volney? O sindicato fez bastante lutas, né? Tivemos em várias lutas de setores diferentes do sindicato, seja na SST, seja na Secretaria de Justiça e Cidadania, seja... No Fórum dos Servidores? Bom, as lutas das mais variadas, né? Algumas conquistas, no caso, por exemplo, da SST, agora a gente acaba tendo uma boa resposta em relação à nossa luta toda, porque lá a gente falou, já faz 2 anos que a gente está falando que aquele prédio tem as condições daquele prédio lá, são muito ruins, né? Muito precárias e tudo mais. Então foi uma batalha intensa com relação a isso, até que chegou um ponto em que a gente não tinha outra saída senão levar para a justiça, né? Levar para a justiça, e nós conseguimos uma liminar que obriga o governo do estado a esvaziar o prédio, em nome da segurança. Aliás, vamos reassistir essa matéria que foi feita pela TV Floripa sobre essa questão da Secretaria do Trabalho e Habitação e que acabou rodando em rede nacional na Rede Minas. Vamos assistir. A Justiça do Trabalho interditou, neste dia 10 de dezembro, o prédio da Secretaria de Estado da Assistência Social de Santa Catarina por colocar em risco os trabalhadores e os cidadãos atendidos. Os servidores devem ser transferidos imediatamente ou mesmo ficar em casa com remuneração. A secretária de Estado da Assistência Social, Romana Remor, diz que uma de suas metas era justamente a remoção dos servidores. Não precisava fazer esforços, né, ao visitar os servidores das dependências, de verificar quão inadequadas elas eram na questão de ventilação, de sol, né, de salubridade, de conforto e até de comunicação interna. Nós temos servidores aqui que não se encontram há meses em função, né, de haver edificações aqui que foram construídas sem o propósito de abrigar uma secretaria. Então, diante disso, eu pedi que a área encarregada que iniciasse reparos superficiais que pudessem ser feitos, porque nós não podemos fazer nenhuma mudança estrutural aqui, porque essa sede não é do governo do estado, ela está sob júdice, então a gente não pode mexer aqui. Nós não recebemos oficialmente essa decisão, vamos aguardar a Procuradoria-Geral do Estado nos notificar oficialmente da decisão, e tão logo a gente receba, nós vamos imediatamente cumpri-la. O Sindicato dos Trabalhadores no estado de Santa Catarina é quem entrou com a ação depois de tentativas de diálogo. Há mais de um ano que o sindicato vem tentando, pela via administrativa, pela via do diálogo, pela via da conversação com o governo, nunca nos furtamos, fizemos várias reuniões, chegamos a acionar o Ministério Público para intermediar, o que aconteceu também por um longo período, e nada, só empurra com a barriga, são só discussões políticas, técnicas, e nada se resolveu. O prédio pertencente à União
está há várias gestões sem receber a devida manutenção e corre o risco de um colapso total. Os riscos eminentes, inclusive de incêndio, né? As instalações são precárias, instalações elétricas, e fomos alertados pessoalmente pelo perito que esteve aqui de que os riscos de incêndio seriam até maior do que os riscos de desabamento. A preocupação do sindicato é com a segurança, a integridade tanto da sociedade, da população, como dos servidores. Até o final do ano, os servidores deverão ser remanejados para o prédio da Coab. De Florianópolis, TV Floripa, para o Brasil em Rede. Maravilha, quer dizer que o Sintesp trabalhou um monte em 2018. Então, além dessa luta, nós tivemos a luta do Porto, tivemos outras lutas como a Defensoria Pública, enfim, nós tivemos várias lutas esse ano. A gente está fazendo o nosso jornal agora com esse balanço inteiro, né? Estamos enviando, junto com isso, o calendário de atividades para 2019. Não, o calendário o calendário 2019, né? Sintesp. Isso, o calendáriozinho do Sintesp. Ganhamos um, enfim. inclusive. Isso. E essas vão ser atividades. Em janeiro, nós trabalhamos em regime de plantão, em que fica um diretor de plantão e a gente vai trabalhar das 13 às 19 horas, regime de plantão, em horário especial. Até quando vai ser o regime? Até o janeiro inteiro. Janeiro inteiro. Isso, o mês de janeiro, né? Vai ser assim, a gente volta à normalidade em fevereiro. No início de fevereiro. Nós vamos acompanhar o governo do estado, então o sindicato vai continuar aberto dia 26, 27 e 28 de dezembro, em função do decreto governamental que não deu recesso esse ano. Faz 15 anos que a gente tem esse recesso e dessa vez não teve. Enfim, mas a gente vai acompanhar, o sindicato vai acompanhar esse horário, né? Então a gente vai estar trabalhando lá no dia 26, 27 e 28. Se algum servidor precisar utilizar o sindicato nesse momento. Tá. Só no dia 24 e no dia 31, né? 24 e dia 31, que são recessos, né? São pontos facultativos. Terça-feira de 1º de ano e de Natal, né? A segunda-feira foi junto, né? A segunda-feira emenda. E 2018 também foi ano do Congresso do Sintesp, né? Foi o 6º Congresso do Sintesp, ocorrido agora em novembro. Sim, nós fizemos o Congresso do Sintesp, foi de uma riqueza nos debates bastante grande. Os mais de 100 participantes elogiaram um monte, todos os debates que foram feitos. A gente fez uma análise de conjuntura interessante com relação ao processo eleitoral, tudo que a gente está vivendo hoje, a conjuntura, como ela se apresenta, as perspectivas para o novo governo, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Tudo isso foi bastante debatido no Congresso, né? Muito elogiado em função disso, até porque a gente precisa se preparar para o que vem por aí, né? Nós temos uma perspectiva bastante ruim em relação às privatizações. Acho que vai ser acelerado o processo de privatização. A gente tem que se preparar para combater esse tipo de política, né? De destruição. O tema do Congresso era, inclusive, o golpe de Estado, se referindo ao golpe de 2016, e o desmonte do serviço público. Desde o golpe do Estado, de 2016, a gente vem sofrendo um desmonte do serviço público, colocando o servidor público como o vilão da história, como sendo eles, ou nós, servidores públicos, os culpados de toda a crise, porque recebemos salários estrondosos, e quando isso não bate com a realidade que a gente vive, né? E em função disso a gente colocou esse tema para ser debatido, e os debatedores vieram bem preparados para fazer esse debate
nós fizemos um debate sobre a dívida pública bastante interessante, né? O mecanismo da dívida, como ela funciona em si, né? E como que isso reflete nos serviços públicos ou na falta deles, né, na verdade. O papel da emenda constitucional que congelou durante 20 anos os investimentos no serviço público, né? Para quê? Para sobrar dinheiro para pagar juros para esses banqueiros, esses financistas e tudo mais, que beneficia no Brasil em torno de 10 mil famílias, que são as famílias de rentistas, né, contra uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, nós beneficiamos 10 mil famílias da elite e, em contrapartida, os outros 200 milhões brasileiros, os outros 200 milhões sofrem com a falta de um sistema único de saúde que poderia ser melhor, né? Ele já é um dos melhores do mundo. É o maior plano de saúde do mundo. Né? Mas ele poderia ser bem melhor, né, se tivesse investimentos e tudo mais, né? E a gente se colocou contra essa balela de dizer que a gente precisa fazer uma reforma da Previdência para cortar ainda mais e tal. Para quê? Para sobrar dinheiro para esses 10 mil, para esses financistas? É para isso que eles querem fazer a reforma da Previdência. É para isso que eles fizeram a reforma trabalhista, né? E isso está colocado numa perspectiva de aumentar ainda mais esse fosso, né? De aprofundar as declarações do presidente eleito, de aprofundar ainda mais a reforma trabalhista, de acelerar o processo de reforma da Previdência, enfim, isso retira direito dos trabalhadores e a gente evidentemente vai lutar contra e tudo mais, né? No governo do Estado, a gente vê que a perspectiva é se alinhar com o governo federal. São inclusive do mesmo partido, né? São inclusive do mesmo partido. E a gente vai se preparar para enfrentar. Não tem a menor sombra de dúvida. Nós vamos nos preparar para estar enfrentando essa... Nós não aceitaremos o desmonte do serviço público do Estado de Santa Catarina, que é um dos serviços públicos de melhor avaliação no Brasil inteiro, né? E a gente quer que isso se preserve e melhore. Mas o fato de o governador eleito de Santa Catarina ser um servidor público não facilitaria assim a vida com os servidores públicos, com o sindicato dos servidores públicos? Será? Deveria ser, né? Mas não é a perspectiva que está sendo desenhada pelo próprio governo de transição, pela própria transição, esse processo de transição. A gente está vendo aí que vai ter a continuidade do PMDB na principal, digamos assim, secretaria, que é a Secretaria de Finanças, né? Com o Paulo Eli vai continuar, ou seja, a política que a gente estava tendo até agora vai ter continuidade no governo, no governador eleito. Então, só por isso já demonstra que vai ter uma continuidade dessa aceleração. E, então, a perspectiva não é boa, né? Concretamente, a perspectiva não é boa do ponto de vista do serviço público de um modo geral, né? Para nós é interessante que tenham funcionários de carreira nos postos chaves e tudo mais. Isso é muito interessante porque a gente consegue abrir um diálogo melhor quando a gente tem essa situação, né? Na perspectiva de diálogo, isso pode facilitar bastante. Mas a perspectiva de continuidade da política financeira do Estado, isso nos deixa bastante preocupados, né? Então, tudo isso colocado, a gente sabe que precisa se preparar, então, para poder fazer o enfrentamento necessário, abrir o diálogo sempre, né? Sempre que possível, inclusive a carta aberta que nós estamos enviando ao governador, em função, inclusive, de todo o noticiário que está tendo com relação a essa transição e tudo mais, as perspectivas de
de fechamento de órgãos, né, de extinção de órgãos, de fusão de outros órgãos, fazendo umas secretarias maiores, mas que englobam assuntos que, no nosso ver, não se enquadram muito, enfim. Tudo isso colocado como perspectiva, a gente resolveu, então, na última reunião da diretoria executiva, apresentar uma carta aberta ao governador, que vai sair junto com o jornal e tal, né, mas que já tá no site, inclusive a nossa... Já está na página do Sintesp, a carta aberta ao governador, para que a gente explique ali o que a gente pensa com relação a todo esse noticiário que está sendo veiculado aí de fechamento de órgãos, de fusão de outros órgãos, enfim. Nós temos a preocupação sempre de preservar o serviço público e de melhorá-lo, né? De ter um serviço público de qualidade para a sociedade catarinense, né? E de valorização desses servidores que prestam esse serviço público para a sociedade. Carta aberta ao governador Carlos Moisés. A diretoria do Sintesp dirige-se cordialmente ao governador eleito para solicitar esclarecimentos e demonstrar preocupação frente aos constantes ataques e especulações da mídia catarinense. Desde o período pós-eleitoral, foi criado um cenário de especulações e possibilidades a respeito do governo que tomará posse em janeiro. A história se repete, pois, a exemplo da estratégia praticada por Raimundo Colombo, do PSD, a imprensa atua novamente como se fosse um veículo oficial do governo, o que abre espaço para distorcer as formações da opinião pública. De maneira contínua, a mídia supõe o que o seu governo pretende realizar em 2019. E se essas suposições estiverem corretas, encontramos novamente um cenário de precarização e degradação dos serviços públicos oferecidos à sociedade catarinense. Terceirizar serviços ou repassar responsabilidades em áreas como saúde, segurança pública, educação, infraestrutura, assistência social, entre outras, só vai prejudicar a população mais carente e vulnerável de nosso estado. O servidor público tem sido amplamente atacado e culpado pela situação fiscal do Estado, como se os benefícios fiscais oferecidos sem contrapartida à iniciativa privada e os supersalários legitimados por parlamentares não influenciassem nessa conta. A previdência dos servidores, que nunca foi deficitária, também é alvo de falsas informações, como se os servidores não fizessem a contribuição mensal, a exemplo dos demais trabalhadores do país. Em 2008, o governo catarinense mudou o regime previdenciário dos servidores, acabando com o regime solidário entre gerações, e com isso o governo deixou de pagar mais de 600 milhões de reais, que simplesmente desapareceram com a Lei 2012 de 2008. A extinção e fusão de órgãos é outro ponto que gera preocupação para a categoria. Especula-se que o DEINFRA, DETER e SST serão extintos e suas atividades serão incorporadas a outras unidades que compõem a estrutura do Estado. O Sintesp defende e incentiva a valorização de setores que são fundamentais para o bom funcionamento de Santa Catarina, como é o caso do DEINFRA. Esta autarquia realiza, entre outras atividades, a elaboração de projetos de construção, conservação, sinalização e manutenção de rodovias, pontes, passarelas e viadutos. O preenchimento de cargos está há anos defasado nos quadros técnicos de engenheiros, laboratoristas, agrimensores, motoristas, mecânicos e operadores de máquinas. No caso do DETER, temos um serviço extremamente essencial na fiscalização de terminais e transportes urbanos, interurbanos e interestadual, que garante a qualidade e a segurança dos usuários através de seus fiscais. Já a SST agrega vários grupos técnicos, onde passam centenas de cidadãos catarinenses que acessam serviços e atendimentos na área social. Nossa luta e nosso apelo é para que estas estruturas sejam valorizadas e não precarizadas.
O Sintesp tentou, durante o período eleitoral, o contato com os candidatos para a apresentação da pauta dos servidores. Após o resultado das eleições, tentamos contato com a sua equipe de transição para, num diálogo aberto e transparente, apresentarmos nossas reivindicações e sugestões, porém não obtivemos sucesso. Nessa carta aberta, deixamos nossas preocupações e manteremos aberto o espaço para diálogo com Vossa Senhoria. Esclarecemos também que não deixaremos de organizar mobilizações de base estadual e continuaremos a promover a união de forças juntamente com as demais entidades sindicais, movimentos sociais e associações de servidores estaduais. Não aceitaremos ataques de qualquer natureza aos servidores públicos e aos serviços prestados à população, para que sejam beneficiados interesses privados e que visam o desmonte do Estado. Volney Chucre, diretor de comunicação do Sintesp, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, fazendo um pequeno balanço deste 2018 que está terminando. Estamos no último Floripa em Foco de 2018. E você comentou há pouco também que o Sintesp já fez a sua última reunião da diretoria executiva do ano, né? E teve participações especiais, o DIEESE esteve? Sim. Na nossa última reunião, dia 13 de dezembro, teve um dos debatedores do Congresso, que foi o Zé Álvaro Cardoso, que é do Congresso coordenador que aconteceu em novembro. Isso, que aconteceu em novembro. Que é o Zé Álvaro Cardoso, que é diretor de GES aqui de Santa Catarina, fazendo uma análise de conjuntura mais nacional, e a deputada reeleita Luciana Carminati fazendo um balanço e as perspectivas para o Estado, né? Então os dois convidados, as duas personalidades ali nos deram uma aula, uma verdadeira aula. Eles são brilhantes os dois, né? Em relação a isso, e teve muita concordância com a análise de conjuntura feita tanto pelo Zé Álvaro quanto pela Luciana. Isso nos coloca com a perspectiva de que vem muita luta pela frente, né? Muita luta pela frente. A deputada fez uma análise da composição que está desenhando dentro da Assembleia Legislativa, né? E algumas tratativas que já estão sendo feitas dentro da Assembleia Legislativa. Então, assim, tudo isso colocado, a gente vai ter uma perspectiva em relação a 2019, que a gente tem que estar preparado, porque vai ser de luta. Uma continuidade de 2018 de muita luta, né? Para que a gente consiga preservar direitos, para que a gente consiga avançar em determinadas pautas, enfim. E como é que ficou a correlação de forças agora para 2019, segundo a avaliação da deputada Luciana Carminati? Dentro da Assembleia Legislativa, ela não sabe como vai ser o comportamento, porque tem muitos deputados que foram eleitos para o primeiro mandato, muitos novatos. Né? Então, ela não sabe como é que vai ser o comportamento desses deputados. Então, a gente tem que começar a estudar, ver qual é a reação e como que funciona e tal. A depender de determinadas figuras, ela disse que vai ser um desastre, né? Teve deputada que mal foi eleito e já foi lá reivindicar o gabinete. Não foi não estava nem diplomada, não sabia nem se ia ser, já foi. O grau de preocupação. O grau de conhecimento do funcionamento enfim, ela colocou algumas situações que foram hilárias, que não vale a pena que a gente está repetindo, mas para as pessoas saberem. Eu acho que um problema que isso traz é algo que você já falou há pouco. Tanto o governo quanto esses deputados vão ficar, literalmente, como se diz, comendo na mão do MDB, que é o partido que está aí em todos os governos, é um partido governista, está em todas, e já tem experiências, né? Já tem
lobos e cobras criadas ali dentro e que tem vão também, direcionar o jogo, né? tem também essa perspectiva, né? Mas o PMDB não elegeu o governador, né? Então, assim, Mas o governador vai ter que compor com ele, né? Não vai poder- é o tipo de coisa que a gente vai ter que ver, como é que vai se comportar, como que vão se comportar as velhas oligarquias de Santa Catarina, né? Como que vai se comportar, é disso que ela falou, diz assim, a perspectiva mudou completamente, né? Completamente. O novo governador, nós não conhecemos ele politicamente, do ponto de vista, ninguém conhece. Nunca teve atuação política. Nem seus na eleitores verdade. conhecem ele, eventualmente, né? Não conhecem qual é a perspectiva que ele vai apresentar, como é que ele vai implementar isso ou aquilo. Vamos esperar e apostar de que traga novidades positivas. Positivas, Né? Pelo fato de exatamente não o ter que a essa gente- experiência, essa mácula. Exatamente. política, Então né? a gente quer a gente quer ter essa experiência, quer abrir diálogo com o que a gente está reclamando é exatamente o que a gente já está tentando esse diálogo há algum tempo e não está conseguindo chegar ao governador eleito, né? Nós convidamos ele antes do primeiro turno, né, para fazer uma exposição para o sindicato sobre as suas perspectivas. Ele não foi. Nós convidamos depois no segundo turno, nenhum nem outro foram. Agora a gente está pedindo uma conversa com o governo de transição e nós não estamos conseguindo. Então, toda essa dificuldade também faz com que a gente fique mais apreensivo ainda, né? A diretoria do sindicato fica mais apreensiva com relação às perspectivas do futuro governo. Bom, a gente está já no final do ano, 2018, né? A diplomação do presidente e governador é no dia 1º, então mais... Não, a diplomação já... A diplomação, a posse? A posse. A diplomação já foi feita, né? E a posse é dia 1º, mas alguns dias, então a gente já vai ver como é que a máquina vai Como é se que desenvolver. como é que vai se comportar, né? Até porque em janeiro entra o governador e só em fevereiro que entra a Assembleia Legislativa. Então, toda essa engrenagem aí vai efetivamente começar a funcionar. Lá Ela depois começa do a carnaval. funcionar em janeiro, mas ela vai pegar o ritmo mesmo depois de fevereiro. E aqui em Florianópolis, a capital de Santa Catarina, como se diz, né? Nas férias aqui tudo para, né? Tudo só volta a funcionar depois do carnaval. Depois do carnaval. Mas assim, não, no nosso caso a gente vai estar trabalhando, né? De janeiro todo vai estar trabalhando, e em fevereiro volta a um ritmo melhor, mais normal e tudo mais, mas janeiro inteiro nós vamos estar trabalhando, a partir do dia 2 e tal. Tá bom. Então, Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, neste mês de janeiro de 2019, em regime de plantão, das 13 às 19 horas. Né? E um bom final de ano, né? Parabéns a você, a todos os diretores do Sintesp por esse ano aí de lutas, que não foi fácil, né? Sim. E que tenham forças para aguentar fazer um ótimo trabalho ainda em 19. Teremos. Em 2019 nós teremos inclusive a eleição para a nova diretoria. Tem a eleição para o do próximo sindicato triênio, né? e tal. São de 3 em 3 anos. 3 anos. E então tudo isso vai estar. Nós vamos colocar no jornal, né, como eu Vai falei ser no amplamente início, divulgado, né? mais amplamente divulgado, e tudo, como o próprio Silvio fala, vai estar depositado no www.sintesp.org.br. Uma boa virada de ano, né? Boas festas para todo mundo, Para todos. para nós. Para você também, telespectador, que pode rever esse bate-papo com o Vonei Schuch, diretor de comunicação do Sintesp, daqui a pouco a partir das 22 horas ou no sintesp.org.br.
Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.